Chamando. Opa! Aqui estou, agora sim, gravando. Vamos lá, Márcio Roberto. Como estás? Tudo em paz por aqui, tudo azul e por aí. Tudo bem também. 26 de junho. Tá. No meio do ano. É mesmo, né? Festas juninas, aí tem? Aí nas suas bandas tem bastante? Com certeza, né? Aqui é tradicional. Aqui não é nem festa junina, aqui é quermesse. Verdade, você. Bom, mas esse não é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é outro. Então vamos lá. Episódio 160 e o título de hoje é A Verdade Não é Frágil. Bom, já que a proposta é falar sobre a verdade, é preciso ser honesto aqui e transparente. Esse nome não, ou essa frase não foi dada por mim. O Bernardo Kastrup menciona essa frase a todo momento, mas a reflexão subjacente adveio das minhas próprias elucubrações aqui, né? Então, vamos lá, né? O que eu quis dizer com a verdade não é frágil? Bom, a gente vive em plena era da desinformação, né? E já há bastante tempo, com a proliferação aí das mídias sociais e seu alcance praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem colocado a gente naquilo que alguns eruditos ou alguns filósofos têm chamado de era pós-verdade, né? Que é caracterizada pelas seguintes circunstâncias. Não importa mais a verdade, importa sim o efeito, né, emocional, o manipulador das grandes massas em função do quanto que as pessoas percebem e quanto que elas, na verdade, né, fazendo aqui uma ligação com o tema, elas estão dispostas a abrir mão daquilo que elas conhecem ou acham que conhecem em função dessa verdade, né? Então a gente tem como resultado uma confusão absurda de tudo quanto é tipo, né? E a verdade fica cada vez mais relativizada, e é proposital esse efeito, né? Porque isso causa confusão. A gente vai poder adentrar mais especificamente certas situações, como, por exemplo, os conflitos, né? Mas aí, quantos anos faz aí da invasão da Ucrânia? Acho que vai fazer 2 anos daqui a pouco? Já Não, não. fez, eu acho, hein? Bom, enfim. Fevereiro, acho que fez 2 anos. Né, da invasão da Ucrânia, bom, a guerra entre Israel e a Palestina, enfim, lógico que não poderíamos deixar de mencionar também a polarização política, que não é só um advento do Brasil, muito infelizmente, ocorre também nos Estados Unidos e em outros locais, onde a verdade ficou muito lá para trás. O que importa agora é ter razão e não saber a verdade, né? Então, justamente adveio dessa dificuldade que eu percebo em a gente criar uma massa crítica em direção a um lugar que seja do bem comum, né? Como, por exemplo, a tão precisa, tão necessária mitigação dos efeitos do aquecimento, do aquecimento global, né? Que exige por parte de todos nós uma consistência em direção a um objetivo comum. E a gente não tem esse poder de aglutinação, digamos assim. Justamente uma das questões, né, não vou dizer que é a única, mas uma das questões é justamente a relativização da verdade, ou seja, uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo, e é cada vez mais evidente, né, com inclusive ondas de calor aí açoitando Estados Unidos e Europa de uma forma cada vez mais frequente. O próprio Brasil, o ano passado e esse ano tem sido também vítima dessas ondas de calor. Uma coisa que era para ser inquestionável, ainda assim encontra foco em pessoas um pouco mais tradicionais, que alegam que são efeitos naturais do desenvolvimento do planeta, não necessariamente é causada pelo ser humano. Enfim, relativa-se a algo que se encontra aí batendo a nossa cara, né? Em função de interesses diversos, mas também principalmente em relação a essa incapacidade ou essa forma generalizada de convencer a gente de que não é possível chegar à verdade. E como não é possível chegar à verdade, então não importa a direção que você segue, cada um vai seguir um rumo, e enquanto isso o planeta como um todo, como um bloco, vai sofrendo as consequências dessa desunião, né? Então, o papo vai girar mais ou menos em torno disso,
e eu já vou passar então para você fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Bom, para variar, excelente tema, polêmica, a gente vai polemizar legal aqui, porque é da nossa estirpe e cepa fazer isso, né? Não deixar passar em branco que 160 é um número cravado, 160 programas. Oficialmente estamos em processo de programas gravados por mais de 3 anos. Eu não fiz essas contas. Porque se um ano tem 52 semanas, então já passou de 156 semanas, mesmo com os atrasos e tudo, então 3 anos de gravação oficial, né? Papo vai fazer 8. Em outubro vai fazer 8 anos, né? Caramba! A gente conversa regularmente, vai fazer 8 anos, 2016. Como é que a gente consegue conversar tanto? Foi quando estou surpreso, não é mentira. Um pouco Vou antes falar a verdade, já que o tema é verdade. Um pouco antes da pizza em comemoração aos 40 anos de Real Brasil, 2016. Então, para deixar registrado isso. Segundo, marcos históricos, né? Convencionou-se algumas pessoas, e como sempre isso vai fazer parte do nosso processo aqui, se é verdadeiro ou não, mas convencionou-se assumir que o movimento pós-verdade dentro da pós-modernidade começou no governo Donald Trump, quando ele popularizou o termo fake news. O que era fake news para ele? Tudo que era inconveniente, tudo que ele não aceitava, tudo que o incomodava, ele tomava a palavra do repórter, do jornalista, e dizia: isso é fake news, próximo, e fez valer aquilo que fazia muito tempo não valia. Quem fala mais alto, quem bate na mesa com mais força, prevalece. Então, muita gente considera que a pós-verdade desse movimento que veio com ele. E aí, todos os grandes machões e políticos em geral, e todo mundo acabou reforçando isso. Eu acho que problemas com a verdade sempre existiram, eles estão maximizados pelo momento que a gente está vivendo agora de redes sociais e maximização da informação, né? Antes a gente estava mais separado, hoje a gente está mais conectado, com mais espaço para desinformação e para formação de núcleos e tribos que se isolam e podem se abastecer. Antes era muito mais complicado se formar tribo, hoje é fácil. Eu posso formar tribo, inclusive, multinacional, né? Estando em casa, né? Agora ficou muito complicado. Mas eu acho que o cerne é o que você falou. Hoje vale mais a pena, é mais importante estar certo do que buscar a verdade, ainda que ela seja inconveniente, como diria Al Gore no seu documentário, né? Mas aí a gente vai desenvolver uma série de coisas que vai ser bem interessante. Inclusive, uma coisa que eu vou bater bola com você sobre uma sacada que eu tive nesse fim de semana. Mas vamos lá, que a gente tem uma pauta aí que acho que é bem legal. Legal. Bom, então, como o próprio nome diz, né, a verdade não é frágil, porque, o Bernardo Kessler, como mencionei anteriormente, ele que, não sei se ele cunhou essa frase, mas ele menciona muito essa frase. E eu, pensando a respeito, realmente, o que eu entendo por verdade, né, vai em conta dessa frase, e eu vou explicar o porquê agora. No meu entendimento, e aí a gente pode até apelar para aquela metáfora que se encontra ali também disponível no livro Os Semeadores de Vida, que é a metáfora do elefante, né, com vários cegos ao redor apalpando o elefante, né? Então, para quem não conhece, para quem não leu o livro, acho que vale a pena, inclusive, a gente mencioná-la, né? De que havia um elefante em determinado lugar e eis que, de repente, um cego começa a palpar a cauda, o outro as patas, o outro a tromba, o outro o tronco do elefante, e cada um vai mencionando, né, aquilo que percebe a respeito daquele estranho animal. Um diz que ele parece como uma cobra com um tufo na ponta, o outro menciona que é uma cobra sim, mas é uma cobra completamente diferente da que foi mencionada anteriormente, porque ela é grossa em cima e ela vai afinando abaixo e tem 2 furinhos. O outro menciona que o animal parece mais como um tronco de árvore, porque ele está palpando a pata, e outro diz que, né, apalpando mais ou menos a barriga do elefante, ele se assemelha mais, sei lá, algo mais fofinho, e obviamente que as informações não batem, né, uma coisa com a outra. Por quê? Porque se trata de um animal único, eles estão apenas apalpando partes diferenciadas do animal, então a verdade estaria relacionada com essa capacidade de você conseguir montar esse grande quebra-cabeça para fazer uma figura mais ampla, vinculada ao todo que aquele animal representa e não às suas partes separadas, né?
E então, a verdade, para mim, tem muita relação com isso, né? E quando eu coloquei no descritivo, por exemplo, quando você tem, por um lado, filosofias perenes, né, que perduraram ao longo dos anos e continuam a apontar para uma direção específica, e você tem, por outro, a ciência, a física, pessoas que são originárias das ciências ditas pesadas, como a física, né, ou filosofias mais modernas como agora esqueci, mas deu um branco aqui agora. Mecânica quântica? Não. Bom, mecânica quântica faz parte, mas é a filosofia do... bom, esqueci agora. Depois, se eu lembrar, depois eu menciono. Mas, enfim, que dão conta justamente de ir por um caminho completamente diferenciado, né, que não tem nada a ver, com distâncias muito grandes entre si, chegando às mesmas conclusões. Então, isso parece apontar para uma direção específica que sobrevive ao longo do tempo e me remete a essa ideia dos cegos apalpando diferentes partes, né, mas que chegam no mesmo lugar, né, que chegam na mesma verdade. Então, por isso que a verdade não me parece frágil. Eu coloquei até lá como a temática, né, a miniatura que vai integrar aqui esse episódio em particular, as pirâmides do Egito, como essa robustez, né, que sobrevive ao longo do tempo, a verdade estar atrelada a isso. Por isso que a verdade não é frágil, a verdade ela é robusta, ela é sólida. E por um lado ou por outro, pode demorar mais ou demorar menos, ela vai estar sempre sobrevivendo ao tempo e sempre nos indicando que há uma direção a ser seguida. Não encaro a verdade por esse ponto de vista, e esse que eu quero frisar aqui como a verdade que não é frágil, como uma verdade definitiva, mas sim como uma verdade que aponta para uma direção que é importante seguir. Então, por exemplo, é como se você tivesse perdido numa montanha e aí, sei lá, com um monte de névoa, e você tem aqueles riscos numa região montanhosa de dar um passo em falso e de repente cair desfiladeiro abaixo, e tem neblina, então é uma caminhada muito perigosa. Então, ao longo do caminho, você pode se acidentar e pode morrer. Mas a verdade nos aponta o quê? Que apesar dessa névoa, há uma estradinha, há uma direção a ser seguida, não sabemos o que tem lá na frente, mas pelo menos há um apontamento para uma direção, para um norte, então vamos seguir por ela. Então, esse é o conceito de verdade que eu estou querendo estabelecer aqui, e não verdades individuais, verdades enfim, culturais, que a gente vai adentrar em outro aspecto que não é esse que eu quero trabalhar aqui hoje, que acho que só esse, por sinal, já vai dar bastante discussão, né? Então, eu gostaria de fazer esse segundo passo aqui dessa conversa um pouco mais aprofundado, para que você também dê os seus pitacos e a gente dê essa solidez para que a partir de então a gente entre, propriamente dito, nos exemplos que estamos tendo pelo mundo atualmente. Não, legal. Você justamente tocou no ponto que eu marquei aqui, a conceituação. Porque da maneira que você usou no descritivo, como você está falando agora, para muitas pessoas isso vai ser a realidade. E a verdade seria a tentativa de interpretação da realidade. No exemplo do Sufi, que parece que é um exemplo Sufi do elefante, parece que é uma analogia Sufi de mais de 800 anos. O elefante é a realidade. Ele está lá imutável. As interpretações de cada um são verdades parciais que eles só vão ter ideias se eles deixarem de ser cegos ou se eles derem a volta em todo o animal e puderem ter outras ideias. Senão, não. E como verdades parciais, elas funcionam sim. E nesse aspecto, aí depois a gente pode colocar no final, nesse aspecto, como verdade parcial, sim, elas são frágeis. O que não é frágil é a realidade. Né? Mas vamos pegar esse exemplo de verdade com V maiúsculo, o que a gente vai dizer como realidade agora, como as pirâmides, como uma coisa que já existe e a nossa tentativa de interpretá-la. E aí sim, é aí que a gente tem o problema. Porque a gente não tem acesso à realidade. A gente não tem acesso. A realidade ou a verdade? Vamos lá. Não, eu acho que a gente não tem acesso à realidade. A nossa tentativa de interpretar a realidade é feita através de verdades parciais. Exemplo, e também é confuso isso. Exemplo, eu posso definir água como uma substância líquida? É uma verdade dizer que água é uma substância líquida? É uma verdade dizer que água é uma substância líquida formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Também. E ela inclui e é maior do que a anterior. Então, existem essas verdades que elas podem ser cada vez maiores.
Na minha opinião, a gente nunca alcançará cognitivamente, usando a sua parte da fisiosfera, da ciência, o entendimento da realidade maior da consciência cósmica. Do dia a dia, talvez a gente consiga, mas da grande, não. E por que eu digo isso? Porque cada um de nós, dependendo do nosso nível de conhecimento, nível de consciência, nível de desenvolvimento, vai crescendo e vai encorpando e vai aumentando essa verdade parcial até poder chegar lá. Esse é o conceito que eu digo. Então, nesse aspecto, a realidade, ou a verdade com V maiúsculo, continua intocável, está lá, esperando pela nossa descoberta. Mas as verdades parciais que a gente tem lá, essas sim são frágeis. São elas que causam as guerras culturais. São elas que nos fazem não entender. Pegando o exemplo do aquecimento global. Algumas pessoas até entendem, legal, eu reconheço que tem o aquecimento global. Agora, elas têm a parte, reconhecem a parte da ciência. Legal, o planeta está aquecendo verdadeiramente, nós precisamos fazer alguma coisa. Esse segundo passo já não depende mais da ciência, é uma decisão política com P maiúsculo. E aí nós não nos entendemos. Por quê? Porque todas as visões são legítimas. Como é que eu vou chegar para uma pessoa pobre, você vai deixar de comer agora, você não vai poder usar... Claro que eu estou exagerando. Você não vai poder usar energia porque o planeta está precisando esfriar. Não é a sua vez. Índia, passem fome, não se desenvolvam mais. Não é assim. Um bom exemplo, pegando o teu descritivo, sabe o exemplo que me veio? Foi da vacina. Lembra que muitas pessoas diziam, eu estou ouvindo só a ciência, eu estou seguindo a ciência. Ótimo, a ciência dizia, precisamos nos vacinar, precisamos nos precaver, precisamos fazer distanciamento social. Bárbaro. Mas, e depois? E como lidar com isso se o cobertor é sempre curto? Isso não é mais ciência, isso é a parte política. Fecha ou não fecha os estabelecimentos? E os motoboys? E a economia? Para tudo ou não para tudo? Então, é aí que a gente não consegue conversar. Nesse aspecto, essa verdade com V minúsculo, ela é frágil. A nossa tentativa é tentar abarcar a grande verdade com V maiúsculo, a realidade. Que esse é o nosso desafio como sociedade, né? Que é o norte da conversa de hoje, né? Que eu acho que E eu costumo ser muito pessimista, mas agora eu vou dar minha pitadinha de pessimista. Eu acho que nós estamos fadados a fracassar no curto prazo. No longo prazo, como diria John Maynard Keynes, estaremos todos mortos, mas não como civilização. Como civilização, nós vamos conseguir transcender, mas no curto prazo, a gente não vai conseguir se comunicar e resolver, porque, para mim, os níveis de consciência são muito díspares e tal, mas isso é outra conversa, depois a gente vai para lá. Toca o barco aí, a gente vai dando as pinceladas, porque... Tá, eu concordo contigo, como eu falei, então, assim, as outras verdades, né, as verdades individuais, as verdades culturais, realmente não estão no escopo daquilo que eu estou querendo abarcar, porque se a gente for entrar nisso aí, cara, vai precisar de vários episódios, não é nem um nem dois, vários episódios para abordar todos esses assuntos, né? O que eu quis dizer, então, com a verdade aqui, nesse tema em particular, usando a metáfora da estrada na região montanhosa, é justamente essa ideia de que a gente pode... Vamos pegar um tema em particular, por exemplo, reencarnação. Temos a possibilidade de simplesmente virar as costas para isso e dizer, olha, realmente isso é uma coisa que os nossos antepassados, incautos, com carência de tecnologia e, sei lá, uma religiosidade extremamente acerbada, acabaram criando, não tem nada a ver, não existe, etc. Esse é um tipo de ponto de vista, você não vai dar bola para isso, você vai dizer que isso é simplesmente uma crendice, uma ilusão. Porém, você vai poder analisar isso de um ponto de vista um pouco menos preconceituoso e verificar que, ao longo da história, diferentes civilizações, diferentes culturas, diferentes religiões, de uma forma ou de outra, mencionam que há, assim, algo parecido com reencarnação. Então, vamos sair um pouco da literalidade e partir para a simbologia, ainda que cada religião difere muito uma das outras, e cada cultura tem as suas particularidades, elas apontam para uma direção que indica que há algo, né, parecido com reencarnação, então isso daria a robustez que eu estou mencionando, entendeu? Ou seja, são dois fatores, a sobrevivência ao longo da história
e a multiplicidade de pessoas envolvidas em diferentes circunstâncias culturais ou conscienciais que apontam para essa direção, apesar dessas diferenças, entendeu? Então, é isso que eu quis dizer de solidez e dessa verdade ela não ser frágil, entendeu? Porque ela sobrevive ao tempo, entendeu? E sobrevive também aos ataques de diferentes pontos de vista que acabam se debatendo com o muro da verdade ali. Lógico, sendo a verdade a explicação da realidade, é isso que eu quero dizer, né? Não estou falando apenas da realidade. E verdade e realidade são intimamente relacionados, obviamente, né? Mas também não vou querer entrar nesse mérito, senão a gente vai realmente sair para fora da temática principal. Não, isso que eu falei, por isso que eu te falei que era desses polêmicos, temas polêmicos que é muito legal, que a gente pode se aprofundar. E em alguns momentos eu vou fazer, para ajudar no debate, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, que é muito legal. Então vamos pegar a metáfora do caminho, que eu concordo contigo. Puxa, há milênios, várias culturas diferentes, há de tempos diferentes, de lugares geográficos diferentes, de formações diferentes, estão dizendo que existe um caminho, uma verdade que indica para uma realidade maior a ser vivenciada por eles, e experienciada, não é teoria, é experienciada. Isso aponta, aí eu concordo contigo, o direcionamento mostra que existe a verdade. Onde é que vem a confusão no mundo? É que o termo em si, parece que existe um consenso entre o termo em si, que se convencionou chamar de reencarnação, por exemplo, bárbaro. No momento em que se começa a querer detalhar como é, como não é, quem define como é, aí essas verdades passam a ser frágeis. Por quê? Porque aí não há entendimento. Porque aí cai da parte cultural de cada um. Porque as próprias experiências são individuais. Por mais... Vamos pegar exemplo. A reencarnação pelos espíritas é de um jeito, do budismo é diferente. Do budismo tibetano é diferente do Mahayana, e do Hinayana, e quer dizer que eles são excludentes? Não, provavelmente é tudo. O importante é onde eles estão apontando. Usando aquele exemplo que a gente costuma falar da mão apontando para a Lua, o que importa é, olha para a Lua, esquece o dedo. A gente se preocupa muito com o dedo, e o dedo é a verdade parcial. O pessoal está olhando o dedo, o tamanho da unha. Não, é a Lua. E é ali que está. Então, nesse sentido, a Lua é a verdade, a Lua é a realidade. E como chegar lá, como interpretar aquilo, são essas verdades parciais. Essas sim são frágeis. Essa que deixa o mundo, a gente sem conseguir entrar num consenso, né? Eu acho que é aí que vem as regras culturais e tal. E o problema do dedo é justamente, esse dedo aqui é cristão, eu não tenho muita simpatia pelo dedo cristão, então eu não vou botar fé, não vou acreditar, eu vou colocar de lado. Esse dedo aqui é o dedo budista, eu tenho ressalvas em relação ao dedo budista, porque eu acho viajante demais, então não pode ser verdade, então também vou ignorar. Então, você está ignorando, né, a verdade que está sendo apontada em função das suas predileções, seus gostos, os seus interesses, né? Esse que é o problema. E para completar, esse que foi o insight que eu tive nesse fim de semana. Parênteses, fiz uma prática de campo, depois eu converso com você com o Diego nesse fim de semana. E uma das reflexões foi, depois eu li outra coisa que coincidiu com isso, que é, a rigor, a realidade ela está. Então, tenha tido um Big Bang ou não, existe uma realidade aí. Você concorda comigo? Depois eu fiquei pensando nisso, eu estou até agora. A interpretação dela, simbólica, é meramente humana. Somos nós que tentamos dar um significado. E esse significado pode ser mais ou menos refinado. A gente entende padrões e assume padrões como leis. E elas vão funcionando até o dia que elas não funcionam mais. Mas enquanto elas estiverem funcionando, elas nos ajudam até a se situar no mundo. E legal, são coisas que a gente observa que se repetem, então isso é válido. Mas outras coisas são pura interpretação. E quando você fala, e que eu achei genial, e uma coisa que você reforça muito, que eu acho muito bacana, nós criamos a linguagem simbólica para dar conta de aspectos dessa realidade que o material não dá conta. Qual é o problema do simbolismo? Ele é passivo de interpretação também. E quando ele é passivo de interpretação, abre espaço para o não entendimento. Abre espaço para... O fogo está muito perto do seu peixinho. Deixa eu trazer o fogo para o meu peixinho.
e a gente não consegue se entender. Ao invés de conversarmos sobre a importância do fogo, a gente fica se preocupando com a posição onde ele está. Está mais perto de você, está mais perto de mim. E abre espaço para que essa interpretação simbólica não seja unânime. Eu prefiro pensar também que, para o profundo, tem uma razão por trás. Somos 8 bilhões de indivíduos, necessariamente porque talvez não damos conta de ter o entendimento de tudo. Então, se eu não consigo ter entendimento de tudo, mas uma parte só, eu contribuo com a minha parte, você, Márcio, contribui com a sua, e o outro contribui com a dele, e aí a gente vai ter uma ideia maior do grande mosaico. A ideia que eu tenho hoje, você tem um computador e um celular, assim como eu tenho. Se a gente começar a botar um monte de informação lá, um dia ele vai dar pau, ele não vai dar conta de ter muitas coisas. Tem um limite. Parece que o nosso sistema cognitivo é assim. Nós não damos conta. Crescemos, um dia não damos conta. O que parece que o profundo fez? Não se preocupe, tem coisas além do cognitivo. Tem coisas além da mente, tem a alma, tem outras coisas que você pode ir e no HD. Concorda que para uma pessoa começar a conversar sobre a reencarnação, que é o exemplo que você deu agora há pouco, ela precisa transcender esse material? Se ela não transcender o materialismo, não dá para conversar. Não dá para conversar. Concordo perfeitamente. Se ela não transcender o materialismo, o que você está estudando agora, psicologia, para ela não tem sentido. Ela não vai reconhecer que tem uma coisa interior, que o interior meu, eu não sei qual é o seu interior, mas eu sei que existe o interior aí. Sim. É com ele que eu estou conversando. É com ele que eu estou conversando. Ele é único, ele é genial. Ele é genial. Mas uma pessoa materialista não vai enxergar isso. Ela vai achar que é um mero acaso, é um autômato, é uma... Tudo que a gente já conversou sobre como o materialismo vê o mundo. E nesse aspecto, a verdade com V maiúsculo continua sendo existindo, para mim ela está aí, e a nossa tarefa é tentar desvendá-la. Tirar os véus de Maia, um a um, e custa uma vida inteira. E custa uma vida inteira de várias civilizações, de várias gerações. Quando a gente fala das filosofias perenes, a gente está fazendo o quê? Honrando aqueles que experimentaram no passado e pegando tudo que eles trouxeram até agora e vamos dar continuidade a isso. É genial isso, né? É genial. Bom, cara, é tanta coisa que você falou que... Caraca. E também fugi, eu sei que eu fugi, mas eu acho que é do papo, né? É sensacional, só que agora eu vou ter que pegar um aspecto ou outro, não dá para falar sobre tudo. O que eu pego aqui? Bom, vamos ver então essa questão sobre a verdade, ela tem esse aspecto apontando para o norte, e a sua contraposição, que é justamente a desistência em relação à verdade. Por quê? Num universo confuso, onde todas as verdades individuais possuem força, e elas possuem força por quê? Porque a opinião está sendo cada vez mais valorizada em detrimento de fatos. Essas opiniões vão ficando cada vez mais fortes e, em função disso, relativas-se demais a essa verdade com V maiúsculo que nós estamos tentando desvendar, né, e desvelar através desses números véus de Maia. Então, o que acontece, cara, é justamente essa relativização que nos dá essa impotência frente a problemas que são de ordem global e, portanto, são de ordem unitária, né, porque o planeta é um só, e a adversidade e a multiplicidade de opiniões ao redor disso é tamanha e nossa preocupação com esses detalhes é tão absurda que a gente esquece de que há uma verdade por trás com V maiúscula que exige a nossa atenção porque estamos perdidos e preocupados com os detalhes, né? Então, por isso que é importante, e aí, mais uma vez, por isso que eu menciono que essa verdade com V maiúsculo, ela é sólida, robusta, ela não é frágil, porque independentemente do que você gosta ou desgosta, do que você faz ou não faz, por exemplo, ondas de calor, você vai sofrer. Vai passar por aí, você vai sofrer. Aquecimento global, independente da sua religião, da etnia, você vai sofrer. Violência, mas
o motivo foi X, Y, Z, não importa, violência é violência, praticou violência, já está errado. Então, vamos adentrar agora no aspecto, né, que tem a ver com isso. Por exemplo, a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin, com as suas justificativas mais mirabolantes, invadiu a Ucrânia. E o que faz a relativização? Mas ele tem os seus motivos. Então, justifica-se o quê? O ato de você adentrar em um país, né, que até então não havia feito absolutamente nada de concreto, né, para que isso fosse justificável, passa a ser, sim, algo justificável porque as verdades são relativas. Mas depende. Se a gente for analisar pelo ponto de vista do Vladimir Putin, ele estava lutando pelo seu país em função de uma visão que o Ocidente estaria representando um perigo para a nação soberana da Rússia. E aí você tem uma população à mercê de um governo totalitário, né, que muda a verdade de acordo com o sabor do vento. Então, diferentemente, por exemplo, de uma ex-União Soviética que prometia um paraíso, né, uma ilusão, uma utopia, mas era uma utopia diferente, né, e sólida ao longo do tempo, né, em contraposição a essa verdade que perdura ao longo do tempo. Agora temos verdades voláteis, que mudam de acordo com o sabor. Mas uma hora são os militares que são contra, uma outra hora é o Ocidente que invadiu. Eu vou mudar essa verdade de acordo com o que for necessário para manipular essas massas todas. E aí você se depara com essa indiferença, essa letargia da população russa em relação ao seu governo, aceitando de bom grado que eles invadam outro país, né, e justifique com suas verdades individuais, culturais ou políticas, em detrimento dessa verdade maior com V maiúsculo, que cara, você está provocando uma guerra, você está matando pessoas, e essa verdade tem que estar acima das outras verdades, tem que ser mais sólida, realmente mais forte, e a gente tem que ser capaz de reconhecê-la, porque se a gente é incapaz de reconhecer essa verdade com V maiúsculo, aí sim a gente está mais perdido do que segue em tiroteio, e que é de fato o que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Perfeito. Não, eu acho que aí eu vou nesse trilho que você pegou, nesse aspecto que é bem moderno, que é do momento atual, da gente não poder estar conversando, né? Gostei do termo verdades voláteis, que me faz lembrar como eu chamava que algumas pessoas eram voláteis dos grupos Rama que saem voando por aí. Mas, enfim, eu acho que, a rigor, sempre teve isso. Sempre teve o quê? Sempre teve... Estou chutando, estou fazendo minha interpretação da história. Sempre houve pessoas que foram capazes de enxergar a realidade, a verdade com V maiúsculo. Elas eram minoria. Por que elas eram minoria? Porque depende de nível de consciência. Elas foram capazes de transcender a fisiosfera, a biosfera, a noosfera e viram a teosfera e estavam apontando, existe uma coisa aqui. Eram minoria, mas deixaram registrado. Em cada lugar, ficou registrado em cada cultura. Qual é o problema de hoje? Âmbito global. Muitas pessoas dizem que o aquecimento global seria o primeiro grande problema que é planetário, em âmbito planetário, que a gente tem que resolver. Eu também dizia isso até semana passada, quando eu me lembrei que não é o primeiro planeta, é o segundo. O primeiro foi o risco nuclear. O risco nuclear era planetário. Apesar de haver duas superpotências, sabia-se que o mundo inteiro ia para o saco. Se houvesse uma guerra nuclear, o mundo inteiro iria para o saco. Todo mundo entrou na roda. Tanto é que o mundo era bipolar. Né? Ou você está com os mocinhos, ou você está com os bandidos. Os mocinhos para o Ocidente eram os Estados Unidos, os bandidos eram os comunistas. Agora não. Agora está totalmente globalizado e todo mundo é um player. Todo mundo, não só planeta, não só países, entidades e indivíduos são players. E tem voz alta. Um cara que tenha 1 milhão de seguidores tem impacto. Queira ou não queira. E quando ele tem mais de 1 milhão, quando ele tem 10 milhões, tem impacto de uma maneira ou outra. E o exemplo do Vladimir Putin é ótimo. Aquela ideia de que o Trump recuperou, que era âmbito local. Sempre houve ditadura, sempre houve Gengis Khan, mas agora tem um cara que bate na mesa e diz para todo mundo, eu faço o que eu quero. E baseado em quê? Baseado no meu entendimento do que é certo. E você vai reagir,
Vem reagir para você ver o que acontece. Então, havia no passado isso? Havia. A história do mundo pode ser contada de várias maneiras, uma delas é pelas guerras que aconteceram. O problema agora é que está mais noticiado, está mais fácil de encarar, e também, típico Ocidente, né? A gente fala da guerra da Ucrânia, você mencionou mesmo a guerra de Israel e tal, eu estava vendo, tem pelo menos 45 problemas de guerra bélicos hoje no mundo, mas ninguém fala do Sudão, no Congo, na Tanzânia, na Eritreia, ninguém fala isso. E tem 180 outros problemas, inclusive de guerra civil. Algumas pessoas consideram que num lugar como o Brasil, que tem 50 mil assassinatos, nós estamos em guerra civil. É uma possibilidade de ver. Mas, voltando ao tema, algumas pessoas apontam, olha, existe uma realidade muito maior, existe um problema que a gente tem que cuidar. Mas o que acontece? Por que não acontece? Eu acho que esse é um dos cernes que faz parte da nossa discussão desde o começo. O que faz uma pessoa querer resistir à ideia de que, sim, estamos vivendo um momento em que o aquecimento global põe em risco todos nós? Nível de consciência. Só uma pessoa com nível de consciência baixo não vai conseguir enxergar que aquilo lá é importante para ela e ela tem que fazer sacrifício. Porque o ponto-chave isso implica sacrifícios. Quem está afim de fazer sacrifícios? Para o bem comum, para o bem maior. Eu faço por mim, eu faço pela minha turma, mas pelo outro, não. Enquanto o outro for um inimigo ou um indiferente, temos problema. Enquanto a gente não expandiu nós para o âmbito planetário, mundicêntrico, nós vamos ter esse problema. E aí que essas verdades parciais continuarão sendo frágeis, mas muitos de nós, elevando o nível de consciência, vamos enxergar a verdade com V maiúsculo, a realidade, e chamar a atenção. Ela existe. Precisamos dar um jeito de fazer alguma coisa para alcançá-la, para o nosso bem. Infelizmente, como jornalista, eu digo, a mídia em geral, o jornalismo em particular, não tem feito um bom trabalho, porque está perdido nesse meio todo, e recalca o que é negativo, o que é sensacionalista. E não dá espaço, vazão para muito de coisas boas que estão acontecendo o tempo inteiro. Gente apontando para essa realidade maior, gente apontando para a verdade, inclusive com soluções, que não chega a quase ninguém, porque a maioria das pessoas está nesse embate cultural egocêntrico e etnocêntrico. Verdade. E, falando em verdade, como as verdades individuais, culturais, etnocêntricas, são verdades frágeis ou verdades voláteis, o que acontece? Isso deixa as pessoas desesperançosas e desacreditadas em relação a poder haver, por trás de todas essas verdades com V minúsculo, uma verdade muito maior com V maiúsculo. Então, elas nem vão atrás, elas nem consideram essa possibilidade, cara. E isso eu acho crucial na nossa conversa aqui. Ou seja, há formas, há pistas, e veja, eu digo pistas e não certezas cravadas, de que você consegue caminhar nessa direção. Nós, como seres, né, primatas recém-descidos das árvores, não teríamos o aparato sensorial e cognitivo para conseguir saber a verdade maior que o universo representa, e isso nos dá um senso de humildade. Beleza. Por outro lado, é possível, com recursos que temos, fazer melhor. É possível, com aquilo que com o pouco que nós sabemos, diminuir a quantidade de desinformação ou diminuir a quantidade de erros. E isso, inevitavelmente, nos colocará um pouco mais próximos ou um pouco mais adiante dessa estrada cheia de neblina em uma região montanhosa, porque justamente vai partir do princípio de que você pode caminhar. O que eu estou querendo apontar aqui é a desistência, esse clima de que não existe verdade, não é possível você chegar a essa verdade. Esquece isso, não há esperança para a humanidade, não há esperança para que a gente possa caminhar em direção ao bem comum, entendeu? Então, esse ponto eu acho crucial. O que você acha disso? Você acha que... Acho perfeito, acho perfeito. Me atreveria mais. Adorei a tua analogia, a tua metáfora agora, e te digo mais. Eu acho que existem pessoas hoje nesse caminho já, trilhando, abrindo a picada, abrindo o leque e mostrando, venham para cá. O problema é que, para a grande maioria, elas falam, e daí? Eu acho que uma parte eu concordo contigo, talvez essa desistência de reconhecer que essa verdade existe, para elas não faz sentido. Para elas falam, peraí, vamos pegar o exemplo da reencarnação, por exemplo, que
o que... Vou falar em meu nome, mas acho que vou falar em seu nome e talvez de algumas pessoas aqui. O que acreditar e incorporar o conceito de reencarnação na minha vida modifica? Me dá um alento com relação à vida e à morte impressionante que eu não tinha antes. Eu vou sofrer quando as pessoas perto de mim morrerem? Vou, mas a minha interpretação agora é diferente. Ah, você está se auto-enganando. Não, eu estou partindo de experiências que outras pessoas tiveram e outras experiências que eu venho tendo. Isso me dá um alívio, isso me faz viver melhor. Mas imagina uma pessoa que não tem isso, não passou por isso, ela virá e só tem a preocupação dela de sobreviver materialmente. Ela vai dizer, e daí? Então, esse é o problema. Mas esse e daí ele pode ter outras facetas, como por exemplo, então você está me dizendo então que dentro do budismo existe o conceito de reencarnação. Mas eu sou católico fervoroso e, de acordo com a Exato. isso não existe. Isso. Então, assim, cara, me desculpa, mas entre o que você está dizendo, ou que milhões de pessoas estão dizendo muito antes do cristianismo existir, e aquilo que eu vivencio na minha comunidade, na minha igreja, na minha paróquia, eu vou dar vazão ou eu vou acreditar naquilo que está mais próximo de mim, não aquilo que está longe. Então, esse é outro risco enormemente grande. Enormemente grande, foi horrível. Mas, enfim, é um risco muito perigoso, né, cara, de a gente... É uma desistência, mas por apego às verdades voláteis. E não por uma desistência por... você havia mencionado, já fugiu também, cara. Hoje minha memória está péssima, hein? Você havia mencionado uma coisa um tempinho atrás, agora acabei esquecendo, mas tudo bem. Não, mas eu complemento, eu concordo contigo, e eu acho que isso está diretamente vinculado ao quê? Quando o meu nível de consciência é muito baixo, eu vou me apegar a essas minhas crenças e tudo que não faz parte da minha crença é fora. Então, você disse que é um risco, para mim, eu concordo, mas eu vou além, é uma realidade. É uma realidade as guerras culturais. E aqueles que não têm nenhuma, que estão só preocupados com o material, quer dizer, cara, não importa se tem reencarnação, não, eu estou preocupado com isso aqui, eu estou com fome, eu não tenho lugar para morar. Então não venha me falar que depois vai ser melhor, não venha me falar isso, não me importa. Esse é o que eu digo, e daí? Então ele não tem nem condição de ir além. Tá, era sobre isso. Eu lembrei. Que é o aspecto do imediatismo, né? Em função do aspecto da crença, né? Que ela também pode gerar essa desistência e esse atolamento, digamos assim, em um nível de paradigma que pode durar uma vida inteira, versus essas pessoas que realmente, com toda razão, estão preocupadas com o mais imediato, né? Então, são duas instâncias, mas que levam a essa atitude de desistência em relação à verdade com V maiúsculo. Era isso. São duas facetas, provavelmente há outras, mas que mostram o que elas têm em comum. Elas não estão enxergando esses caminhos que levam a essa realidade maior. Eles não estão enxergando. Se eles não estão enxergando, muito do discurso que está sendo falado para elas não tem sentido, não ecoa, bate e volta. Aquecimento global? Não. Está fazendo sol, está fazendo calor, tá. E daí? Meus pais me contaram que já foi assim. É exceção. Outra coisa, nós somos craques. Na hora de defender nossos pontos de vista, nossas crenças, somos craques em justificar. Nós somos craques em justificar. É muito mais fácil justificar do que buscar uma explicação que demanda investigação, pesquisa, profundidade, com o risco de eu ser obrigado a reconhecer que eu estava errado. Sim. Esse é outro aspecto bem importante. Eu não posso... Por quê? Sabe por quê? Também outro aspecto que a gente falou tangencialmente, mas é legal também. As minhas crenças, aquilo que eu acredito, está muito vinculado à minha identidade. Eu mudar de opinião para o círculo cultural em que eu vivo, muitas vezes, é negar a mim mesmo. É perder a minha condição de pertencimento a esse grupo. Se eu sair daqui, eu vou para onde? A pessoa não entende que ela pode crescer, que ela ganha estofo. Ela não está enxergando isso. Ela vai se sentir perdida. Precisa ter muito...
precisa ter uma base muito boa para poder saltar da minha tribo e olhar que a minha tribo é uma parte de uma coisa maior. É muito fácil falar somos todos humanos, mas o nosso comportamento é tribal. Com certeza. E o quanto é importante também a gente perceber para além dos muros, para além das fronteiras, para além dos aspectos étnicos, filosóficos, religiosos, de que há uma continuidade. Então, se você está muito preocupado com essas fronteiras, com essas demarcações, com esses limites, você vai sofrer inevitavelmente e não vai perceber essa verdade com V maiúsculo. A partir do momento que você transcende, e aí o transcender ele não é apenas o aspecto espiritual, mas transcender da forma horizontal, digamos assim, você consegue perceber essa verdade maior por detrás dessas facções ou dessas trincheiras conscienciais que a gente vai criando ao longo do caminho, né, cara? Então, assim, é uma bela metáfora, né? E assim, cada vez mais ela é reforçada, e por isso que eu, né, volto a frisar, volto a cair no mesmo tema, né? A verdade com V maiúsculo não é frágil. Se quiser, posso até mudar aqui o tema, tá? Depois que ainda não postei, vou mudar aqui, ó, ao invés de a verdade não é frágil, a verdade com V maiúsculo não é frágil. É legal, é bom, porque confunde com a realidade, né? Não, eu acho que é válido. Sabe o que me ocorreu agora também que você falou, que é bem interessante? Usando um termo que você gosta, é uma profecia já autoproclamada, porque ela está fadada a dar errado também. Por quê? Porque se ela é simbólica, se ela faz parte do nosso estofo cultural, e o nosso estofo cultural necessariamente ele é parcial, ele vai entrar em choque com os outros. Por outro lado, dá para a gente dar conta da realidade total, do jeito que a gente veio ao mundo? Não dá. Então, era de se esperar, fazia até porque eu não usava essa expressão, seria de se esperar que a gente desmembrasse do grande para pequenas partes para poder entendê-las e depois reunir? Seria de se esperar. Porque como é que o Profundo faz? O Profundo criou a gente como Benjamin Button, isto é, a gente já nasce gênio e vai aprofundando? Não. A gente nasce pequeno e vai crescendo em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc. Um ser humano, um adulto, não é uma criança em miniatura, ele vai crescendo também, vai desenvolvendo. Só que, na teoria, tá tudo certo. A pessoa é criança, ela só chega para... Primeiro, ela e a mãe é uma coisa só, depois ela se diferencia, vai crescendo. Só que nunca é ideal. Nesse trajeto existe uma série de patologias, e é aí que pessoas como você, os terapeutas, entram para nos ajudar, para nos livrar de todos os traumas, todos os problemas que a gente tem. O problema é que isso é parcial. E outra, só aqueles que têm um conhecimento, desenvolvimento mental, espiritual, emocional, social, interpessoal, etc., mais ou menos sadio, conseguem enxergar a gente como humanidade como um todo, supra-fronteiras. Parênteses, uma brincadeira que eu falei com o Diego agora nesse fim de semana na prática. Uma das broncas, que eu dou muita bronca nele. Eu falo, Diego, você é um cara que tem contato há 48 anos. 48 anos. E eu sou testemunha. Independente do que o cara faz, certo ou errado, não é. Transcende o lado da pessoa, o que ele faz aqui. Uma pessoa dessa devia estar enxergando o mundo e a vida de uma outra maneira. Não dá para ficar esperando que você fique discutindo comezinhos do STF, do que o partido político fez aqui a colar. Cara, você teve contato com o cara de outro mundo, você tem um conceito de outro mundo. Olha, a partir desse patamar que você está, não vai lá embaixo, não volta lá atrás. Faz parte de você, mas não fica nesse comezinho. Olha para cima, olha mundicentricamente. Pessoas como nós estamos olhando para supra-fronteira, supra-religião, supra-país. É a bola azul como um todo. Toda a vida vale a pena. Não só a vida da minha vizinhança, da minha família, toda a vida vale a pena. A rigor, teria que doer para a gente uma tragédia no Sul, a tragédia na Cracolândia, em São Paulo, a Ucrânia, a África, devia doer em todos nós. O sofrimento devia reverberar em todos nós. Se a gente fizer isso também, a gente fica prostrado, não levanta da cama. Não, tem que balancear. Mas voltando só ao ponto, a ideia seria, a partir do desmembramento dessa realidade em pequenas partes, aí eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo. Peraí, não é só isso.
As religiões são visões diferentes do profundo, do todo. São interpretações que cada um deu legal. Elas são verdades parciais, mas o profundo é uma coisa só. Ele está apontando para lá. Vamos explorar ele. Não vamos ficar discutindo aqui, se é por aqui ou por ali. Vamos subir a montanha. Vamos se encontrar lá em cima? Vamos se encontrar lá em cima. Explora os caminhos, mas o objetivo é lá, em todos os aspectos. Mas quantas pessoas conseguem chegar nesse nível de crescimento e desenvolvimento para poder ir além, enxergar além das fronteiras de países, de religião, culturais e tudo, com estofo suficiente para poder aguentar o tranco, porque tem um tranco cultural, social, familiar, mundial, econômico, financeiro, de uma série de fatores que não dá, às vezes, é mais forte. Sem dúvida. Às vezes é mais forte. Concordo, cara. E nesse processo que você descreveu, eu poderia adicionar outros nomes, como, por exemplo, o processo dissociativo, saindo do todo, vamos dissociando, né, desmembrando até chegar no funil da individualidade, e a partir daí você faz um caminho inverso, que é crescer e começar a associar ou reassociar coisas que foram dissociadas ao longo do caminho, mas recolhendo a informação, recolhendo o conhecimento com a experiência adquirida, nesse retorno para a unidade, né? Então, é um processo de dissociação, de associação, que já exploramos em um episódio, mas eu não vou lembrar o número agora, mas já exploramos esse assunto, podemos revisitá-lo se for necessário, mas que justamente, necessariamente, para que a gente consiga enxergar essa verdade com V maiúsculo, essa verdade que ela é sólida, robusta, que ela não é frágil, você tem que sair do aspecto dissociativo último para o aspecto associativo máximo, onde aí sim você vai conseguir enxergar as coisas no topo dessa montanha e perceber que os detalhes não são importantes. Assim como o próprio Raul Seixas mencionou, né, muito tempo atrás, o diabo mora nos detalhes. De fato, se você está muito preocupado com os detalhes, mas aquele meu vizinho é evangélico, aquele senhor lá é negro, aquele cara é bolsonarista, aquele cara é lulista, então você vai minimizar a possibilidade de enxergar a verdade em função de coisas que você coloca na frente como mais importantes. Então, é preciso, nesse processo associativo, você não ter esse apego por aquilo que você viu ao longo do caminho que está sendo recolhido para chegar nessa verdade última, né? Porque se você para no meio do caminho, ferrou, parou a sua evolução, parou o seu crescimento, parou num paradigma em particular e esqueceu que o caminho aponta para lá e você se perdeu nas narrativas no meio desse labirinto. Genial, genial o que você falou. E sabe uma coisa que me ocorreu agora? A gente pode usar como exemplo de como é difícil isso a nossa vivência pessoal. Nós passamos por isso também. Quantas vezes, tenta ver no passado, e eu vejo no meu, quantas vezes algumas pessoas estavam apontando para isso e eu estava preocupado com as coisas comezinhas. Não é ser isso, não é por aí. E por sorte, por circunstâncias, por uma série de coisas, nós conseguimos despertar. Isso que a gente não enxerga um monte de coisa que está na frente. A gente está num lugar da montanha em que a gente olhar para baixo, caminhamos paca, já tivemos ali no sopé. Lembra? A gente já teve no sopé. E muitas vezes no sopé, aquela era a nossa vida, era a nossa verdade, era a nossa realidade. Não tinha nada, a gente não via a montanha. Concorda? A gente não via a montanha. Sim. E olha, e outra, andamos, paramos, voltamos, subimos um pouco, depois, aqui tá bom demais. E mais, vai dar trabalho, essa trilha é muito complicada, cara. E mesmo hoje a gente tem um sacrifício. Olha o sacrifício que você tem que fazer por trabalho, para sobrevivência, que te tira. Se você pudesse optar hoje, você dedicaria tempo e energia para quê? Você já sabe. Se a energia monetária não fosse vital e não tivesse esse custo. Então, esses são os desafios que nós, como indivíduos, temos. Então, olha que legal, e pegando o gancho que você falou, alguns de nós sacaram, eu vim dissociado e a grande sacada é a associação. É eu me reunir com todo o meu processo, todos os meus corpos, todos os meus níveis de consciência, todo o conhecimento que todo mundo tem para crescer junto com todos. Fácil de falar, mas o que nos custou para chegar até aqui? O que nos custou, Márcio Roberto Cruz, para a gente chegar até aqui? Muita coisa,
Muita coisa. E eu posso... Dá tempo? Acho que dá tempo. E eu posso até dar meu testemunho pessoal. Parece que eu estou numa igreja agora, né? Mas, enfim. Falando sobre um dos aspectos que mais travou a minha jornada foi justamente essa ânsia, essa necessidade monstruosamente grande de querer ter certeza. Então, eu só vou caminhar se tiver absoluta certeza do que eu estou fazendo. E aí, com o tempo, nesse processo de associação, você vai percebendo que, cara, não dá para ter certeza de tudo, não. Muitas vezes você vai ter que ter um salto de fé em vários momentos dessa estradinha que nos leva ao topo da montanha, onde você não sabe se, né, nos próximos 2 passos adiante, em função da neblina que se encontra na frente da estrada, vai ter ali uma estrada mesmo, um abismo. É nesses momentos que vai ter que dar um salto. Você vai ter que dar margem para que a fé te leve aonde você precisa. Nem sempre a certeza é possível. E se você for muito apegado a essa certeza, você vai parar, você vai travar, você não vai sair do lugar. Porque vai ter momentos em que simplesmente não há disponibilidade de certeza, não há disponibilidade de segurança. Então, isso foi um dos fatores que mais travou a minha caminhada ao longo desse processo, com certeza. Um dos aspectos, né? Não é o único, mas esse foi o principal aspecto. Então, perfeito. E sabe qual é, talvez, um aspecto dramático da história? Tudo indica, estou dizendo eu, mas algo me ocorreu agora, que talvez faça parte da nossa evolução, nos primeiros passos, cair na armadilha de ter essa certeza para poder continuar vivo. Então, é normal que a casinha 1 seja, eu preciso caminhar com certezas, porque senão o tigre de dente de sabre vai me pegar, senão eu não chego até amanhã. Então, é normal todo mundo começar com a casinha 1, e aqueles que não lidarem bem com ela ficam presos ali a vida inteira. Para pular para a casinha 2, para pular para a casinha 3, tenta olhar para trás. Tem que ter uma série de circunstâncias, alguém tem que te puxar, tem que ter alguma coisa fortuita, tem que ter um chamado, tem que ter alguma coisa que te leve para a casinha 2, porque a tendência é inércia na casinha 1. A casinha 2, a casinha 3, a incerteza, a dúvida, ela cobra um preço muito caro. E nem todo mundo tem cacife para pagar. A gente chega com algumas fichas aqui nesse grande cassino, mas são fichas diferentes. A gente está em posições diferentes do cassino. Alguns estão numa roleta, outros estão no outro tipo de jogo, no carteado. A Terra é um grande cassino, tem lugar para todo mundo, e nem todo mundo chega nas mesmas condições. Um outro grita, consegui aqui, ó, vem aqui, que essa máquina é boa. Alguns olham, mas não conseguem ir até lá, não tem condição física, não tem condição moral, não tem condição social, não tem condição espiritual. Metáfora meio louca essa, mas a ideia é, o começo nosso, ele é difícil, não é à toa que o crescimento, é como a ideia dos répteis quebrando o ovinho, as tartarugas quebrando o ovinho e tendo um sacrifício enorme para chegar até o mar. Não é para todo mundo. Todo mundo sai da casinha 1, mas nem todo mundo chega ao mar. E quem chega ao mar não vai crescer. A nossa metáfora como humana, aqueles que crescem com saúde, autenticamente chegam a níveis de consciência que enxergam os caminhos claramente da realidade, da verdade com V maiúsculo, ainda é uma minoria. Tem aumentado. Eu prefiro pensar que tem aumentado cada vez mais, porque somos cada vez mais pessoas e vivendo mais. E, como disse, estamos honrando o que foi escrito atrás. Muita gente, nós hoje olhamos para trás, eu vou dizer por mim, talvez eu diga para você. No passado, muitas coisas eu lia e falei, isso aqui é bobeira, isso aqui é volátil, nada a ver. O que importa é ciência. Onde é que está? Deixa eu tocar aqui. E hoje a gente sabe, não, isso faz parte de uma coisa muito maior. A fisiosfera não está enxergando isso, a biosfera também não está enxergando. Está na noosfera, na teosfera. Isso é experimentável. Sabe o que a gente achava lá no passado? Isso aqui não serve porque eu não consigo experimentar. Não consigo levar para laboratório e tal. E hoje a gente faz práticas que nos levam a experimentar isso, sim. Com certeza, né? Cara, é tanta coisa, velho, que daria para falar, talvez, um próximo episódio só, elaborando esses aspectos todos, né, cara? Um spin-off, como diria o pessoal, tem que fazer um spin-off. Cara, porque é muito rico, né, cara? Mas acho que dá um alento realmente para a gente de perceber que
até, inclusive, na garimpagem, né, nessa loucura que é a internet, com esse labirinto monstruoso de diferentes opiniões, o quão difícil é você garimpar em busca dessa verdade com V maiúsculo, né, cara? Mas é possível, já existe material, já existe coisas muito interessantes, podcasts e canais interessantes no YouTube, onde você pode encaminhar nessa direção dessa verdade com V maiúsculo, se for capaz de se livrar da infinidade de V minúsculos que atrapalham a nossa visão. Não, perfeito. Eu acho que se a pessoa reconhecer, admitir que essa possibilidade existe, o caminho começa a ficar mais fácil. Se ela não enxergar que existe, então ela vai se perder na maré. Mas se ela achar, existe, eu vou atrás, ela vai encontrar meios, como nós encontramos. Mas precisa ter essa premissa. Ela existe, e ela é acessível, pelo menos o caminho. Alguém está sinalizando. Deixa eu tentar ver como é que é. Exato. Então, a verdade existe e ela não é frágil. Como ela não é frágil, vamos terminando então aqui o nosso episódio. Já passou um pouco. Boa, Roberto. De 60 minutos, como é a proposta desse projeto. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo pela sua participação impecável. E nos encontramos na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, Nilton. Valeu, Roberto. Um grande abraço. Até mais. Valeu, até mais. Tchau.